Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar poderosamente através dessa mensagem que já está queimando em meu coração. Deus colocou, o Espírito Santo colocou dentro de mim uma mensagem tremenda que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho plena certeza que essa palavra vai te abençoar, vai abrir teu entendimento e você vai perceber o quanto Deus deseja abençoar a sua vida. Porém, essas bênçãos podem ficar retidas dependendo do seu comportamento. Eu creio que você vai, a partir de hoje, fazer algumas coisas que não tem feito ainda, vai melhorar outras e vai abandonar outras, para que assim você esteja alinhado com o propósito de Deus, com a palavra do Senhor. Amém? Eu peço a Deus que essa palavra vá muito além dessa tela que você está me assistindo agora. Seja num aparelho celular, na sua Smart TV, seja no computador, no tablet, não importa o dispositivo que você está me vendo agora. O que eu peço ao meu Deus é que a unção vá além da tela desse aparelho e ela alcance o teu coração. Ela atinja o mais profundo do teu ser, porque essa palavra está queimando aqui no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai tocar em você. E mais uma vez, o diabo vai perder. Ele já perdeu. E mais uma vez, ele será deixado para trás. E você, você vai correr. Você vai sair na velocidade que Deus quer, em direção aos alvos, os sonhos e os projetos que Deus tem colocado no teu coração. Bendito seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou deixar aqui uma palavra que está em Josué, capítulo 3, o versículo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele está falando para o povo santificar a sua vida e ele dá um motivo. Ele diz o porquê. Ele fala o seguinte: olha, Deus tem uma grande bênção para fazer, para entregar a vocês amanhã. Ele tem um grande milagre para realizar em nosso meio, mas nós precisamos nos santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer coisas grandes em nosso meio. Agora os versículos 13 até o 17. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E os que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas, Foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que palavra tremenda, irmão, que palavra abençoada.
Eu amo falar sobre Josué, inclusive escrevi um livro sobre Josué, Joshua, 11 marcas de um líder extraordinário. Por que eu gosto tanto de falar sobre Josué? É porque ele foi um homem assim, muito forte. Ele nasceu no Egito como escravo, porém era filho de hebreus, filho de gente que tinha promessa. Ele nasceu no tempo da escravidão. Ele passou aproximadamente 42 anos da sua vida no Egito. Mas você não tem registros de Josué murmurando, reclamando: ah, por que eu nasci no Egito? Se meus pais têm promessas, se o povo hebreu tem promessa, por que Deus foi deixar a gente nascer nessa escravidão? Ah, Deus, como é que pode? O Senhor fez promessa a nosso pai Abraão, e aqui eu estou 40 anos nessa escravidão sofrendo. Não, você não vê Josué revoltado. Você não lê em lugar nenhum Josué reclamando. Então, irmão, aqui eu já começo a pregar aqui, olha, para de reclamar, para com isso, para de ser azedo, para de semear contendas dentro de casa, na sua família, ou para os outros, ou então tira esse azedume da sua alma. As coisas não acontecem do jeito que você quer, não, e nem do jeito que eu quero, nem sempre. Tem um processo. Josué estava ali no Egito, passou 40 anos, no mínimo, de 40 a 42, 43 por aí, no Egito, nunca reclamou. A Bíblia não registra murmuração dele. Aí quando ele sai do Egito, em direção à terra da promessa, o cara passa 40 anos no deserto por culpa dos outros. Ele passou 40 anos em um deserto por causa do pecado dos outros, porque os outros murmuraram, reclamaram, foram incrédulos. Josué não, ele se comportou como um homem de fé, de fibra. Mesmo assim, teve que passar 40 anos no deserto. Você não vê o cara reclamando. Ele tinha tudo para ser um revoltoso, para ser um cara azedo, amargo, que tinha uma vida aí de perturbar os outros com reclamação. Você não vê o cara reclamando. Então ele é um homem assim exemplar. Por isso eu gosto tanto de pregar sobre Josué. E aqui eu quero deixar para você hoje 5 dicas para você receber a sua vitória. Josué foi um vitorioso. Josué, ele foi um conquistador de promessas. E eu deixo para você aqui 5 dicas para você receber a sua vitória. Agora, antes de qualquer coisa, você tem que entender que a vitória, né, para você vencer, para você ter essas vitórias que você sonha, você vai ter que enfrentar obstáculo. Veja o caso do povo hebreu. O Jordão era o primeiro obstáculo diante do povo depois dos 40 anos de deserto. Passaram-se 4 décadas de sequidão, de sofrimento naquele deserto. Aí eles agora estão ali perto de Jericó e tem um Jordão para ser atravessado. Só que o Jordão estava transbordando. Eu aprendo aqui que todo começo é desafiador. Quanto maior é a conquista, maiores serão os desafios. Josué está começando o seu ministério e ele já começa enfrentando um desafio, né? Deus já havia falado com Josué sobre a passagem do Jordão. No capítulo 1, versículo 2, quando Deus está conversando com Josué, quando Deus está trazendo uma palavra de motivação, de orientação,
de direção a Josué, no capítulo 1 e no versículo 2, Deus fala com ele assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, ou seja, levanta-te, move-se agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus já tinha falado com Josué sobre aquele obstáculo. Josué já havia recebido uma palavra de Deus sobre os desafios que enfrentaria caso estivesse disposto a alcançar a sua grande conquista. Porque Josué, como qualquer outra pessoa, não era obrigado a obedecer à direção de Deus. Quer dizer, então, pastor, que eu não sou obrigado a fazer o que Deus me manda? Não. Você não é obrigado. Você pode decidir andar na direção de Deus ou na sua direção, amigo. Você pode decidir andar de acordo com as suas vontades ou na vontade do Senhor. Nas suas vontades, na sua direção, você vai cair no abismo. A Bíblia nunca escondeu isso. Agora, na vontade do Senhor, na direção de Deus, você vai alcançar uma grande vitória. E aí você decide o que você quer. O que você quer receber no seu futuro. Amém? Então Josué, ele decidiu obedecer a ordem do Senhor, a direção de Deus. Ele decidiu ser obediente. Aprenda uma coisa: antes de pisar no lugar que Deus tem para você, algumas coisas precisam ser alinhadas. Algumas coisas precisam de alinhamento. Algumas coisas você vai precisar colocar no lugar. E da mesma forma foi com esse povo. E aqui eu começo deixando para você a primeira dica para você receber a sua vitória. Não se esqueça, a vitória é sua, mas você precisa andar de acordo com a vontade do Senhor, com o propósito de Deus para a sua vida. Primeira dica: deixe para trás o que te impede de avançar. Está no versículo de número 5, né? O versículo de número 5 fala exatamente sobre isso. Vamos ler? Disse Moisés ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E essa palavra santificai-vos quer dizer que havia alguma coisa naquele povo que era necessário deixar para trás. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês. Antes de dar um passo em direção ao alvo, nós precisamos fazer uma faxina na nossa alma, na mente, no coração, no nosso caráter. Isso significa que você precisa fazer ruptura com aquilo que está agarrado em você, com aquilo que está te sufocando. Você precisa cortar o cordão umbilical. Sabe como eu digo sempre? É o cordão umbilical, da onde a criança que está ali numa fase, né, sendo gerada, desenvolvendo até o dia do seu nascimento, ela está ali conectada à mãe através do cordão umbilical, onde tem passagem de sangue, nutrientes, enfim. Mas quando a criança nasce, quando ela chega aqui no mundo, que é outra realidade, o cordão tem que ser cortado. Ou seja, quando nós chegamos para Deus, nós nascemos de novo, não é assim? O novo nascimento nos introduz no mundo de Deus. O novo nascimento é uma transição de um ambiente de morte, de um sistema podre do mundo, para uma nova dimensão de santidade, que é a presença de Deus. Isso é o novo nascimento. E para que você saia, né,
desse ambiente de morte e seja introduzido nessa nova dimensão que é a presença de Deus, você precisa cortar o cordão umbilical que te conecta ao mundo.